Mais um Elas Falam Tudo no Ar. Eu sou a Juliana Budi, que estou aqui com a minha parceira Elaine Azevedo. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que com certeza uma mensagem dele já impactou a sua vida. E recebemos aqui Vitor, e pega essa senha. Vitor Fernandes, primeiramente. É uma honra te receber aqui. Sinta-se em casa. A honra é minha. E prepare-se que aqui nós vamos falar tudo, hein? Então, bora. Vamos lá. Vitor, a gente te conheceu da internet com várias visualizações, vários vídeos teus que já viralizaram. Sim. E hoje você é um dos fenômenos aí da internet. Conta pra gente como que começou a sua trajetória nesse meio da internet. Então, eu trabalhava como locutor, né? Eu acredito que toda a fase que eu vivi foi um preparo para esse boom de hoje. Uhum. Então, eu trabalhava como locutor e eu era muito ruim como locutor. Não, era muito ruim. Repetia palavras, era uma loucura. E aí, eu comecei a modelar, né? Porque meu primeiro trabalho de locução foi em uma loja de roupa bem pequena no centro de Caxias. Uhum. E eu era igual um gravador, ficava 499, 499, 499, e eu vi que as pessoas ficavam loucas comigo, porque imagina, de 8 da manhã até as 6 da noite falando 499. E aí começaram a me cobrar, tipo, pô, cara, muda esse time aí, fala alguma coisa diferente. E eu busquei modelar, eu fui no centro, né, do calçadão ali de Caxias, e comecei a mapear os caras que falavam muito bem. E aí eu via como eles falavam, as técnicas, mas eu não queria imitá-los, eu queria só um molde. Queria ver como que eles faziam para criar o meu. E aí fui treinando e fui descobrindo que eu tinha uma facilidade muito grande de me conectar com as pessoas. E o meu diferencial dentro da locução era que em datas comemorativas eu sempre liberava uma frase. E eu percebi que isso trazia um impacto nas pessoas e algumas elas até guardavam. E às vezes os comerciantes falavam, e a frase do dia hoje? Nada. E aí, quando passou o tempo, eu saí dessa loja e comecei a trabalhar como camelô, correria, sempre fui um cara muito dinâmico, sempre fui muito bom na venda. E aí depois eu fui convidado para poder trabalhar em parceria com um rapaz que trabalhava em loja de capinha de celular, explodimos. O tempo passou e eu fui mandado embora desse local e foi muito engraçado porque eu não queria. E aí tem uma senha, né? Tem lugar que se você não quiser sair, Deus te empurra para sair, entendeu? Eu acho que se eu tivesse lá até hoje, até o dono fala comigo, ele fala, cara... você não enxergava o tamanho que você tinha, mas eu não conseguia te comportar aqui dentro. Então eu tive que te tirar de lá. Sim, senão eu não ia ser o que eu sou hoje. Eu agradeço muito. Tamo junto, tá? Obrigado. Tamo junto. E eu comecei a brincar com alguns amigos, falando, pega essa senha. Era um bordão que eu já tinha e entre amigos eu falava. E quando eu comecei a dar palestra em alguns lugares e pregações em algumas igrejas, que eu percebi que a coisa mais difícil de você ter de alguém é a atenção dela. Porque ouvir é diferente de escutar. Existem pessoas que são corpos presentes, mas não são mentes presentes. Não estão ali. Então, quando eu falava, pega essa senha, eu via que a pessoa, ela pegava vinha. Atenção, não, ela ficava ali. E aí, quando eu liberava a palavra, eu via que ela, uau, gostei. E aí, um belo dia, cara, na internet, de forma assim, totalmente, não foi forçado, eu gravei um vídeo chamado E a Cobra e o Vagalume, que é uma ilustração que minha mãe tinha me contado há 10 anos atrás. Eu tava vivenciando nesse tempo uma fase muito ruim. Eu tinha acabado de sofrer uma ingratidão muito grande de uma pessoa que eu ajudei muito. E além dessa pessoa ter agido na ingratidão comigo, ela ainda tentou me queimar no lugar onde eu morava. Então aquilo me feriu muito porque, além dela ser ingrata, ela ainda tentou o meu fim. E aí eu cheguei em casa e lembrei dessa ilustração. Eu peguei o celular, botei encostado. Você já tinha familiaridade com a câmera? Mas bem... Amador. Bem amadora, porque assim, eu sempre fui bom falando, então eu não tinha problema em falar. Peguei o celular, coloquei assim, cara, por isso que eu falo com você. Você quer começar, comece com o que você tem. Encostei e comecei a gravar. Aí minha esposa ficou doida comigo. Você vai botar isso na rede social, você tá com o cabelo grande e tal. Eu falei, vou botar o vídeo assim. Sendo que o vídeo passou tanta verdade, foi tão do fundo da minha alma aquela situação, e a aplicação foi o que as pessoas gostaram. Não sei se vocês já ouviram a história da cobra do vagalume. Não, vocês por conhecem? favor. Eu vou contar. Então, a ilustração basicamente era que numa floresta viu vários animais. E 2 deles se destacavam dentro desse cenário, que era uma cobra e um vagalume.
O vagalume passava todos os dias cumprimentando os animais, feliz, né, saltitando, e a cobra ficava só de canto. Um belo dia, o caminho deles dois se cruzaram, o vagalume cumprimentou a cobra, ela não disse nada, mas desde aquele dia ela passou a persegui-lo. 3 dias de perseguição, o vagalume já cansado e encurralado, ele olha para a cobra e diz: cobra, posso te fazer uma pergunta? Ela diz: pode. Ele perguntou: faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: não. Posso lhe fazer outra? Eu lhe fiz algum mal? A cobra disse: não. O vagalume disse: então por que você quer me matar? A cobra disse: é porque eu não suporto ver você brilhar. E aí dentro da aplicação eu coloco que existem pessoas que se incomodam pela luz que você carrega. Então às vezes a pessoa não é questão do dinheiro, a admiração chama mais atenção do que dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não é admirável. Sempre A falei gente estava isso, falando isso Entende? agora no carro. Isso. E aí foi isso. Aí no final eu falei: pega essa senha, o negócio explodiu. Tipo assim, eu dormi com 600 seguidores no Facebook, eu não tinha Instagram, e acordei com 6 mil pessoas, uma loucura. Calma aí, deixa eu te cortar. Esse foi teu primeiro vídeo? Foi o meu primeiro vídeo, a Cobra e o Vagalume. Foi o vídeo que explodiu. Aí pessoas da Globo compartilharam o vídeo, uma menina que participou de um reality show compartilhou, e ninguém me conhecia porque eu não botei o arroba, não fiz nada, eu só postei o vídeo. E as pessoas começaram os créditos ainda nem vieram, Não, porque eles não, compartilharam nada, e nada. nem te seguiam de Não volta. tinha Instagram, não tinha nada, era só Foi o na coração. época do Facebook. Faz Então, quanto tempo tinha Instagram, isso? 4 anos. Não, já existia o Instagram, sendo que eu não tinha essa visão de internet. Ah, entendi. Eu sempre fui muito bom presencial. Então eu não tinha essa visão de internet. E aí quando foi o boom, aí é óbvio, eu tive vários assessores que me ajudaram ali, ó, faz um Instagram. Aí eu falei: pô, mas vou fazer Instagram. E falaram assim: ó, cuidado que ninguém vai te seguir, não fica frustrado não. E eu fui, fiz e o negócio virou, cara. Mas esse foi o motivo de você virar a chave? Não, aí já é outra questão. A internet começou daí. Começou, Eu iniciei o processo de internet através do vídeo Cobra e o Vagalume. Aí depois Ali eu desse me vídeo, o que posicionei. você decidiu fazer? Então, depois desse vídeo, o que aconteceu? Eu tava trabalhando na Tijuca e eu peguei meu celular e, assim, as senhas que eu faço, as mensagens que eu faço são de coisas que eu vivo, que eu ouço Dia a ou dia. que eu vejo. Então acho que é por isso que tem muita Muita força, verdade. porque é uma coisa que acontece com todo mundo. E eu tava vivendo um período na minha vida e eu peguei o meu celular e gravei um vídeo de 30 segundos. E a senha, eu nunca mais me esqueço que foi a primeira, eu disse o seguinte: existem coisas na vida que Deus tira pro seu bem, outras ele arranca para evitar o seu mal. Então não reclame das coisas que foram tiradas ou arrancadas da sua vida, porque Deus está evitando muita coisa. Lembre-se sempre que tudo que sair da sua vida sem explicação não é perca, é um grande livramento. E aí eu falei: pega essa senha, publiquei o vídeo e fui trabalhar. Quando acabou o trabalho, que foi 5 horas da tarde, eu peguei meu celular, tinha 70 pessoas no meu, WhatsApp, no WhatsApp, falando manda. Eu falei: manda? Eu falei: o povo gostou disso. Ali Deus me mostrou que ali era algo, que ele estava me encaminhando para algo, porque as pessoas começaram a pedir. Aí eu fiz um grupo de WhatsApp, coloquei essas 70 pessoas, no outro dia tinha 140. Hoje eu tenho 198 grupos de WhatsApp. Caraca. Caramba. E aí tu manda essas mensagens, Sim. faz essas pílulas de mensagem e Sim. manda todo dia no WhatsApp. Isso, aí são 52 Já me coloca no grupo aí que eu quero participar desse grupo São aí. É 50, diária. é. Quero pegar essa senha. É diária Sim, essa são mensagem. 52 mil pessoas alcançadas todos os dias. Ah, mas não é muito mais fácil, então, você carregar isso tudo pro Instagram e todo mundo... Você posta no teu Instagram em todo Então, mundo vamos do lá. que em grupo? Então, o Instagram, ele tem um algoritmo. Uhum. O WhatsApp o WhatsApp é a rede social mais forte do planeta. Poucas pessoas utilizam da forma correta, mas é a mais forte porque ela não tem algoritmo. pô. É, porque ela chega pra todo mundo que você mandar. Se a pessoa tá no teu grupo, ela vai receber. Eu tenho independente, 600 mil seguidores. Ele entrega para 7% do meu público, 8%. O que é isso em vista de eu ter 52 mil pessoas que vão assistir o meu conteúdo se eu publicar? Entendeu? Hoje, por exemplo, o que eu entendi do jogo? Você não pode se tornar refém de rede social nenhuma. Se o jogo virar e mudar, e aí, como é que você faz? Se cair hoje... O que eles falam. Tem pessoas que hoje só vivem Não. do Instagram, né? Não. E se o Instagram bugar? E se não funcionar Acabou, mais? é. Acabou. A pessoa vai fazer o quê? Se não tiver outros mecanismos, outras fontes de renda, ou até outras redes, né? Sim. Não, e outra coisa, quando você traz a pessoa pro teu grupo de WhatsApp,
se aproxima mais ela, você conecta Sim, ela, porque entendeu? parece que você tá recebendo daquela pessoa. Sim, aí o pessoal direto pra fala, você. falou comigo, É. sim, 52 mil pessoas, ela pegou a sério. Ô, Vitor, você já foi morador de várias comunidades aqui no Rio de Janeiro. E nelas você aprendeu a ser cantor, compositor. Já gravou até CD, inclusive. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Então, isso aí aconteceu com 13 anos, né? A minha mãe, eu brinco com ela que minha mãe parecia meio cigana. Minha mãe rodou muito, né? A gente morou em Niterói, morou um tempo no Arsenal, morou um tempo no Cubango, morou um tempo na Rocinha. Nossa, sua família é grande? Grande. Quantos irmãos? Não, assim, entendi. Confundi parente. Hoje eu tenho 2 irmãos, né? Mas parente, assim, é bastante. E aí, eu com 13 anos de idade, eu fui pro Complexo do Alemão, onde minha história basicamente começa, no J2. E quando eu era mais novo, uns 10, 11 anos assim, a minha mãe morava na Pavuna e a gente via eu, no caso, via muita gente usando droga, né? E aí, o que eu mais repudiava, eu via e eu criticava e tal, com 13 anos, foi me apresentado esse mundo, porque eu quis, né? Fugir de casa. Minha mãe, uma guerreira, sempre me criou assim de uma forma muito rígida, tentando me proteger, mas eu quis viver. Então eu comecei a fugir de casa, já com 13 pro mundo. anos. Não, já fui pro mundão, pra galera. E aí, pra caber dentro do universo deles, eu comecei a me desmontar, porque a galera fumava, eu não fumava. Aí Aí, não, teve tu que não pode começar andar com a fumar. gente não, porque você não fuma. Aí o bobão ia lá e fumava. E até tem uma senha que eu brinco, que eu falo, que quem vem da parte de Deus não vem pra te desconstruir, vem pra te completar. Então, se você precisa se desconstruir pra caber no mundo de uma pessoa, essa pessoa não é pra você. Se eu preciso me diminuir pra caber no outro relacionamento, não tem como. é porque não é de Deus. Não é pra... Né? Não é pra ser. Quem vem pra completar. É. E aí... Vem pra transbordar. Com 13 anos, É. com 13 anos eu comecei a me misturar com a galera e com 15 eu comecei a cantar funk. E aí foi me apresentado o mundo do funk em rodinha de escola. A gente ficava botando pilha, um zoando o outro, que hoje é conhecido como bullying. Mas naquela época era zoação, era zoeira na escola. A gente fazia uma roda e um ficava zoando o outro. E aí um amigo me vendo na roda falou assim, cara, você tem um raciocínio muito rápido. Você é bom, cara. Por que você não escreve o que você canta? De repente você pode gravar um CD, fazer alguma coisa. E aí eu comecei a escrever e percebi que eu tinha uma habilidade muito grande de composição. E aí comecei a cantar em comunidades, comecei a rodar tudo. Aí conheci, né, o mundo das drogas, conheci o crack. Né? Pra quem não sabe, eu cheguei a morar na rua, cheguei a comer lixo, pesar 48 quilos. A galera olha e fala, mas se puxar As cicatrizes. Não, tem muita coisa. Aí começou assim. E a gente sabe que por trás de um sorriso lindo, como você tem hoje, tiveram várias cicatrizes. Qual foi esse momento que mais impactou desse mundo que você vivia, do mundão, para você voltar para si, voltar para Deus? Qual foi o momento que foi a virada de chave desse Vitor de antes do mundo para o Vitor que é hoje pastor? Então, ser tratado como útil. Então, assim, eu motivo as pessoas que caminham comigo a entender, eu até falei hoje numa live que eu fiz, alinhamento de expectativa. Então, assim, a minha girada de chave foi quando eu comecei a entender que as pessoas se aproximavam de mim pelo que eu podia proporcionar, não pelo que eu era. Então, assim, dia de baile, dia de festa, eu sempre estava rodeado de pessoas. E na segunda eu estava sozinho. Então aquilo começou a ser um conflito muito grande na minha mente. A minha mãe, ela sempre me alertou em diversos aspectos e eu nunca dei ouvido para ela. E a vida precisou me bater para que eu acordasse. Eu até tenho uma senha que eu falo que a vida é a maior escola para ensinar quem não quer aprender com conselho. Então você pode ter o melhor mentor, o melhor amigo, a melhor pessoa ali do teu lado. Os pais. Se você não quiser, você vai arrebentar a cara. Então, a minha girada de chave foi perceber isso. E eu comecei a me afastar e entrei numa depressão muito forte, que eu entrei no vício do crack, ao ponto de usar 20 pedras de crack por dia. Então, quando eu entrei nesse cenário, foi começando muita gente se afastou de mim também, porque o crack, ainda mais dentro de comunidade, não é visto com bons olhos. E dentro da minha comunidade ali, todo mundo sabia que eu usava crack, porém nas outras comunidades eu era tido como rei.
Porque eles não sabiam, então eu chegava lá, eu era o cara, né? E dentro da minha comunidade ninguém queria ficar perto de mim. Aquilo foi uma girada de chave muito grande, porque eu percebi que eu estava sendo usado ali. E eu não queria mais. Então, quando eu saí do mundo do funk, minhas músicas estavam em alta. Minhas músicas explodiram, estava tocando em várias comunidades e eu não quis mais. Mas aí foi difícil, por quê? Porque essa minha saída foi debaixo de uma experiência muito horrível. Eu fui cantar no baile da Arvore Seca, eu me lembro como se fosse hoje. E quando eu saí do baile, eu comprei 20 pedras de crack, 2 maços de cigarro e um copo de Guaravita. Peguei o táxi e fui para casa. Nesse dia eu usei muita droga e eu tive muitas alucinações, coisas assim, surreais. E num determinado momento eu tive uma experiência espiritual muito, muito louca, né? Porque eu olhei eu olhei pro espelho e eu vi um ser todo de preto, com um dente branco, com um chapéu grande, me olhando. E ali eu entendi que aquilo ali era uma parada do mal. E aí eu dobrei o joelho, comecei a chorar e falei assim, Deus, se esse Deus dos crentes existe, muda a minha vida porque sozinho eu não consigo. E naquele dia em diante eu passei a ter uma experiência com Deus, porque como eu pedi ajuda, eu recebi ajuda naquele dia. E eu recebi uma ajuda tão forte que eu acordei de manhã cedo. Sabe quando você acorda com uma vontade de fazer alguma coisa? Eu acordei com a vontade de ir para a igreja, mas eu não conseguia verbalizar. Porque o adversário só trabalha naquilo que você fala. Ele te trabalha naquilo que você fala. Então, Você tinha quantos anos nessa época, Vitor? Nessa época dessa transição, eu estava com 18 para 19. Na girada de chave. E ali eu acordei com uma vontade imensa de ir pra igreja, mas não conseguia falar. Não falei com a minha mãe, não falei com ninguém. E a vontade foi crescendo. E tu foi pra que igreja? Então, fui na Assembleia de Deus que tinha perto da minha casa. Um culto de segunda-feira, ou seja, domingo, essa vontade cresceu. E aí, quando foi na segunda, eu fui no culto de libertação. E aí lá, eu assisti uma pregação, e a pregação que o rapaz trouxe foi muito interessante. Lucas capítulo 15, versículo 17. O poder de cair em si, a passagem do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele sai de casa, e o texto diz, né, a história que ele gasta todo o recurso que ele tem, e quando ele gasta, vem a fome. Mas o interessante é que a fome só vem quando o recurso acaba. Porque o adversário dele, você perder todo o brilho para depois apresentar a versão dele. E aí o texto diz que quando ele tá na lama, ele lembra da casa do pai. Porque assim, se afastar da casa do pai tirou tudo dele, menos a lembrança do endereço. Então, todo mundo sabe a hora de parar e a hora de buscar. E aí, cara, aquilo ali, o cara pregando, e eu falei, cara, essa mensagem é pra mim. Ele falou, Certamente. Você precisa tomar uma decisão. Tudo que você tá vivendo, tudo que tá acontecendo, você precisa dar um basta hoje. Você tá na lama, cara. E aí ele falou uma frase que eu já preguei, já palestrei sobre isso, o poder de cair em si. Ninguém precisa te dar lição de moral. Ninguém precisa jogar piada pra você. Você tem que olhar pra sua vida e saber, cara, tá bom o que eu tô vivendo? Mas essa é uma das partes mais difíceis, olhar pra si e falar, realmente eu tô errada, isso aqui não foi legal. Preciso mudar. Essa é a parte mais difícil tá também. Puxando a gente pra fora. O mundo tá sempre fazendo a gente olhar pro outro. A rede social hoje, ela faz isso com a gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a comparar a nossa vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente acha que a nossa vida não é tão boa. E porque a do outro é melhor. Porque na rede social só se coloca palco. Não se coloca bastidores. Na rede social é só todo mundo lindo, maquiado, maravilhoso. Rico e todas as festas e todo todas mundo as é rico viagens, na rede social. mas não sabe quantas parcelas foram feitas para aquela viagem acontecer, né? Isso aí ninguém fala, fiz essa viagem aqui em 12 vezes no cartão. Ninguém fala essa parte, né? Só fala as coisas boas. Tem gente que se falar, ninguém acredita, né? Tem gente que a pessoa olha pra você e fala, tu é rico. As pessoas acham que eu sou rico, cara. E eu também não digo que eu não sou, não. Eu acho que eu tô rico com a internet. Eu vou atrair, meu irmão. O nego fala que eu sou sim, tá tudo bem. Mas é engraçado isso, que a gente chama algumas pessoas aqui, aí às vezes é uma influencer super famosa. E a gente fala, pô, mas a menina não tinha nem carro. Assim, a menina bomba na internet, tem 1 milhão de seguidores, mas não tem carro. Então, porque assim, aí é interessante. Você tocou num ponto muito bacana. O que eu aprendi em 2023? Que a rua, ela tem poder. Mas mais poder do que a rua é a mesa.
Não adianta você ter visibilidade se você não tiver bons relacionamentos. É o relacionamento que te Tem promove. isso também. É. Não, Quais são as mesas que você senta? não, Eu sempre aí, ó. falo, Só quais são as mesas? Ó, Entendeu? você Poder é tá na reflexo, mesa, pô. você é reflexo das 5 pessoas que você mais convive. As pessoas que sentam à tua mesa. Você é reflexo dessas pessoas. E se você continuasse lá no mundão, ou saindo com essas pessoas do funk, Você estaria com e teus tudo amigos mais, do crack. você é. estaria Sim. lá, não estaria em outras mesas, né? Deus te proporcionou esse encontro. E eu fiquei muito tocada com o que tu falou, porque eu também já tive um encontro desse com a Igreja dos Crentes. Sim. Eu tinha uma pastora que ela era minha cliente antes de eu ser advogada, eu era cabeleireira, eu tinha um salão de beleza, e eu tinha uma cliente de muitos anos no meu salão, e ela era pastora. E ela sempre me convidava para ir pra igreja dela, E aí eu falava, não vou lá na igreja dos crentes, não. E, enfim, aí foi passando, e ela orando para que um dia eu tivesse esse encontro. E aí aconteceram algumas coisas na minha vida, eu falei, vou lá na igreja dos crentes. Quero ver se vai acontecer alguma coisa. A gente sempre E aí- duvida, né? E aí, quando eu fui também, eu recebi uma palavra, era um pastor de fora que não conhecia minha história, que não conhecia nada. Sim. E aí eu falei, realmente a igreja dos crentes funciona. Então, Não, se você esquece. aí tá na dúvida de ir pra igreja dos crentes, olha, já temos aqui boas Funciona. referências de que de fato funciona. É claro que você tem que estar aberto. De coração né? aberto. O teu Sim. coração tem que estar aberto. Eu cheguei Sim. lá e falei, Deus, independente Coração se é a ensinado. igreja dos crentes, o que for pra ser, vai ser. Não coloquei, obviamente, a dúvida, a prova. Mas eu tava lá de coração aberto. E aí Deus foi lá e me pegou naquele momento. E é isso. E a questão de ambiente, né, cara? Eu falo pra alguns seguidores meus, porque assim, hoje tem muita gente ferida, né, com a religião. E Deus não é religião, pô. Uhum. Entende? Então, assim, muitas pessoas tiveram decepções ao longo da caminhada Uhum. com o sistema religioso. Uhum. Que quando eu digo sistema religioso, eu digo de várias vertentes, de várias sim. linhas, que todo mundo tem. Mas eu falo com a galera o seguinte: igreja não é o céu. E não é a marca, né? Não, a igreja tem tudo de ruim mesmo. E aquilo ali, aquele ambiente, ali é um ambiente de transformação. Mas qual é o diferencial da igreja? São os insights que você ganha. Então, assim, enquanto no mundo você tá com dificuldade de ampliar seus horizontes, ver a vida com outra visão, cara, você senta num culto, 40 minutos, 1 hora, e você tem tanto insight ali. Ontem a não gente tem foi na como igreja. você Tantos não conselhos, né? Não, É. esquece. Não tem Você fala, como você sair dali ao "Caraca, mesmo que você Não entrou. tem É. como. Você É. fala, cara, que era isso que eu tava vendo. É. Parece que alguém ouviu tua É. conversa. Não, e às vezes Deus tem o poder de ir lá e te esculachar. Não, Tu e chega fica lá e sai assim, feliz, tu tu fala, sai lá, caraca, meu Deus do céu. era o que eu precisava. Olha, Então, o chega a ambiente doer, chega a não, doer. O ambiente é maravilhoso, entendeu? Voltando um pouquinho lá à tua fase de cantor, em quem você se inspirava nessa época? Então, o cantor, cara, que eu achava assim, que era um cara que na época eu cantava e eu achava a linha de melodia. dele legal, era MC Marcinho. Caraca, eu ia falar antes de você. Entendeu? Eu achava. Adorava porque ele conseguia, e eu queria fazer isso, mas aonde eu tava, a cultura era tão primitiva, era tão fechada pra mim, era apresentado aquele mundo que eu não conseguia pensar em criar outros tipos Aquelas de letras. Então ele era um cara que conseguia colocar uma boa batida, trazer uma música que não diminuía as mulheres, Sim. que não feria princípios. Então era um cara que eu tinha como base, assim. Não conseguia alcançar, mas tinha como base. E a tua família nessa época te apoiava? Tua mãe era da igreja? Era Não, aquela mãe minha mãe que não é da igreja. Ainda não é convertida? Mas ela é... Total, tô orando pra isso. A fé dela é surreal. É. A mulher, quando ora, ela tem conexão com ele. É. Não, você não tá entendendo. A mulher ora e o negócio acontece. Eu tive, assim, a minha mãe, cara, ela não me apoiou no funk, mas é aquela coisa. Não tinha o que fazer. Uhum. Porque, assim, quando eu cortei o cordão umbilical, ela entendeu o seguinte: eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, eu vou falar pra ele não cantar, ele vai cantar. Então, assim, mas ela orava muito por mim, não concordava. E aí, quando eu comecei a mudar também o nicho, que eu fiz algumas composições que não eram proibidões, ela até ia nos eventos e tal. Aí falava, meu filho, entendeu? Mas, assim, não apoiava 100%. Mas minha mãe foi, assim, ela foi uma das pessoas que eu posso dizer que Deus usou como um instrumento para eu estar onde eu tô. Porque, assim, inclusive algumas mães, quando me procuram, né,
descobre que eu era do mundo do crack, que é um mundo muito difícil de você sair. Eu falo que, assim, a minha mãe, ela teve o time certo, porque assim, não adianta só orar. Você tem que orar e de vez em quando você tem que tomar algumas atitudes. E minha mãe, eu me lembro que eu aprontei tanto, cara. Eu cheguei a roubar minha mãe dentro de casa, tirar algumas coisas dela. E eu tava num nível tão deplorável que eu cheguei a pesar 48 quilos e as minhas bermudas eu amarrava. De tão magro que eu tava. E aí, cara, eu me lembro que minha mãe, uma vez, ela tava na varanda da casa dela, eu tava na casa de cima, onde eu morava, que ela orou e falou assim, pai, eu vi ela orando. Ela falou, pai, eu não tenho mais força. Ele não é meu, ele é seu. Se o senhor quiser levar, o senhor leva. Se o senhor quiser transformar, o senhor transforma, mas eu entrego ele nas tuas mãos. Caraca. Aquela oração ali. Não, mãe. Meu Deus. Mãe. Não, você não tem noção da força da tua oração, não. Não. Porque ela entregou, mas é assim, sabe quando você chega no limite? A minha mãe chegou no limite. E aquela oração dela mexeu tanto com o mundo espiritual que todo lugar que eu ia, eu apanhava. Todo lugar que eu ia, dava uma confusão. Todo lugar que eu ia, acontecia alguma coisa. Então, quando ela entregou, Deus começou a ir, tipo assim, comigo. Agora é comigo. A mãe, ela tem o poder de, às vezes, frear uma ação divina. A mãe tem. A mãe tem. A mãe tem. Porque, assim, se não fosse a oração da minha mãe, eu já tava morto. Eu já vi a morte de perto várias vezes. Arma de fogo, acidente de carro, droga, overdose. Então, a minha mãe, a oração da minha mãe, porque... Pega essa senha. Mães de joelho, filhos de pé. Pega essa senha. Eu digo que palavras são como flecha ou como escudo. Uma palavra, Deus te abençoe, é como se fosse um escudo no mundo espiritual. Uma palavra de maldição é como se fosse uma flecha. Você já viu algum ladrão prosperar? Ter paz? Não tem. Porque assim, uma coisa é o cara ter dinheiro com fruto do roubo. Outra coisa é ele ser próspero. Sim. Outra coisa é ele ter paz. Então, ele não tem por quê? Porque as palavras que são liberadas são de maldição e aquilo ali vai como uma flecha. Reflete pra ele também. Ninguém é roubado e fala, ladrão lindo, eu te amo. Leva mais. Não, é desgraçado, tomara que morra. E acaba que a pessoa não desfruta daquilo. Então, quando a pessoa te abençoa ou quando a pessoa ora por você, aquilo é uma camada protetora. E eu falo, cara, que eu não tô de pé porque eu sou perfeito. Eu erro muito. Eu tô de pé porque tem muita gente orando. Eu tô de pé porque tem muita gente que me ama. Muita gente que é grata pelo que eu faço. Então a minha mãe, ela serviu como esse escudo. Ela orava muito. Quando ela falou assim, Deus está na tua mão, Deus falou, agora é comigo. Então Deus foi me apertando e me conscientizando que ele estava me apertando. Ele foi me levando a caminhos e dizendo, enquanto você não se render, eu vou te quebrando. Mas você acredita naquelas forças assim negativas de fora? Porque muita gente fala assim, eu já escutei muito isso. Elaine, para de postar a sua vida particular em rede social que só casa mal olhado. Inveja. É muita inveja. Aí eu falo pra todo mundo, mas eu não me importo com isso, que meu Deus é maior do que isso tudo. Então, vamos lá. Deus é maior. Você é do tamanho de Deus? Nós somos inconstantes. Você não tá firme sempre. Você não tá em constante oração. Então, assim, a palavra e a vibração, o olho grande, a inveja, ela tem muita força quando você não tá com a vibração alta. Sim. Então, assim, se você, meu irmão, tá numa vibração baixa, a pessoa tá te atacando, água mole, pedra dura, não, vai furar, pô. Vai furar. Então, assim, se proteger, porque assim, eu penso o seguinte, o que você quer proteger? O que você quer proteger, você não posta. Entende? Família. O que você quer proteger? Eu não exponho a minha vida particular nas redes sociais. Por que eu não faço? Porque eu sei que ali é um terreno que nem todo mundo ali gosta. Eu conquisto, eu tô morando no Recreio agora. Ninguém nem viu, pô. Quando foi ver, eu já tava morando. Como é que é essa tua relação? Porque assim, você é uma pessoa pública. Sim. Tá? Que todo mundo conhece a sua vida, te acompanha. Mas como que é essa divisão entre a tua vida pessoal, como a Elaine tá falando, em o Vitor que tá aí na internet? Como que você faz essa separação? Então, o que eu entendi? Eu tenho que proteger o que eu amo, certo? Então, assim, quando eu exponho demais, eu dou direito à pessoa se envolver. A pessoa, ela vai falar do meu conteúdo, mas ela não vai falar da minha casa. Por que ela não fala da minha casa? Porque ela não tem informação suficiente, embasamento para falar dela. O que você não postaria? Um exemplo. Processo de uma conquista. Tá, mas
Beleza, você tá morando hoje no Recreio e você tá morando num apartamento que você sempre quis. Você não vai publicar... Não, eu posto eu andando na praia. Ninguém precisa ver meu apartamento. Tu não vai postar uma fotinha Não. assim de manhã cedo, acordando, Tomando bom um café. dia, tomando um cafezinho Não, sim, no sim. seu apartamento. Sim, Ninguém não vai colocar o ponto de localização. Sim. Não, isso aí não. Eu tô falando assim, o que a gente tem que se preocupar? Vamos lá. Quando você conquista algo, aquilo tá na tua mão, ninguém te tira. Uhum. O que eu já perdi muito? Eu já perdi muita guerra por abrir a boca. Eu já perdi muito contrato foi tirado da minha mão por abrir a boca. Mas isso no pré-contrato, por exemplo. Tava Antes com de você antes de comprar. acontecer. Bateu o martelo é meu. Agora vamos lá. Qual é a necessidade que eu tenho de postar todas as minhas conquistas, tudo que eu tô vivendo? Qual é a ideia? Porque assim, tudo que eu posto, eu tô imprimindo ali a minha imagem. Uhum. Pra que eu vou dar o passo a passo da minha vida? Sim. Uma coisa é você, de forma aleatória... eu tô num restaurante. Esse dia eu tava no Paris 6. Uhum. Então assim, eu tô lá no Paris 6 comendo. Por que Ok. não postar? Agora, pra que dar um mapa da minha vida? Pra que dar Sim, tudo? sim. De manhã, Pra de que- tarde, de Não. noite. É porque assim, essas coisas que a gente tem que sempre... ter. A gente tem que ter a dosagem. Eu acho que tudo é a dosagem. Quando você... Não, um exemplo. Ficar toda hora expondo o teu relacionamento. Uhum. Então assim, a maior guerra, a maior batalha que tem hoje, o maior campo de inveja hoje, É a família. não é em conquista, é a família. É a família. Porque a família é o que pessoas não podem ter, até porque a família depende de você e de outra pessoa. Uhum. É uma luta diária. Uma coisa é uma conquista sua. Uhum. Pessoal, Porque a gente né? vê, Pessoal, a sim. gente vê essa galera da internet. Você precisa fazer uma conexão com a tua audiência. Sim. E a pessoa, ela te segue porque ela também quer saber da tua vida, ela também Particular, gosta de ir é. nos mesmos lugares que você, ou ela almeja ir nos mesmos lugares que você. E aí é uma pergunta que eu faço: se eu quero me conectar e falar que o fruto do meu trabalho foi conquistar esse carro, por exemplo, onde eu já vi várias pessoas falando: eu trabalhei tanto e agora tá aqui, posta foto em cima do carro, com laço, tudo isso. Como que você vê isso? Então eu não posto uma foto da conquista que eu trabalhei para ir lá conquistar o carro, comprar o carro? Não postaria o processo, porque no processo pode dar ruim. Postar a conquista não tem nada a ver. Uhum. Até porque isso é louvável. Eu digo assim, cada um tem a sua estratégia, cada um atinge o público de uma certa maneira. Um exemplo, eu participei uma vez de uma entrevista que o cara me questionou dizendo o seguinte: pô, cara, por que você não faz polêmica? Polêmica faz crescer. Na hora que ele fez essa pergunta pra mim, eu tava com 300 mil seguidores. Então eu disse pra ele o seguinte: cara, eu cheguei a 300 mil sem polêmica, eu vou chegar a 1.100.000. Então foi uma escolha. Uhum. Eu não vou aqui dizer que é errado o cara que Isso, vai pra ou rede certo, social né? e posta detalhes da vida dele. Uhum. Rodrigo Amendoim, por exemplo, Uhum. que se matou, era um rapaz que eu conheci antes da fama. Conheci ele fazendo live, ele assistiu uma live minha, me chamou no direct, nos tornamos amigos. Uhum. Ele tinha 10 mil seguidores na época. Uhum. O Rodrigo Amendoim, todo influenciador, toda pessoa que se expõe, ela precisa de um acompanhamento. Uhum. Ela precisa de mentores, ela precisa de terapia, ela precisa de gente que Cobertura coloque freio espiritual. nela, cobertura espiritual. Não, eu vou nem espiritualizar. Sim, sim. Eu vou falar humanamente falando. Uhum. Por quê? Porque a pessoa pega um corte da tua vida e define a tua história. Então, assim, por que muito corte viraliza? Porque a pessoa pega ali aquele gancho e a galera começa a comentar em algo ali, mas se você vê na íntegra, O você tem uma contexto outra inteiro. conotação. Uhum. Então, assim, o Rodrigo morreu porque ele não teve um acompanhamento nenhum. Ele saiu do 0 a 100 muito rápido. Então, quando publicava muito detalhe da vida dele. Então, toda hora ataque. A mente humana não suporta isso. Primeiro que a gente não gosta de ser criticado. Uhum. Ninguém. Mesmo que seja necessário. Sim. Sim. A crítica, tanto destrutiva como construtiva, ela te torna um ser melhor. Uhum. Porque ela te tira da zona Faz de comodismo. crescer. Não tem jeito. É. A pessoa tá te batendo, É ela tá te dando importante. arma pra melhorar. É importante. importante. Beleza. Agora, ninguém aceita de forma... como é que eu posso dizer? A rede social, ela potencializa muitas coisas. Às vezes você faz uma publicação e você caça a coisa ruim. Sem querer. Você não dá notoriedade a um comentário positivo. Então isso tem que ser trabalhado na sua cabeça. Então, quando você passa o mapa da sua vida, você está trazendo a pessoa, você está dando legitimidade, direito dela também comentar. Porque você está na sua casa e fala: comprei esse sofá aqui.
que você achou desse sofá aqui? Ah, tu tá perguntando pra pessoa, ela vai falar, não Mas isso gostei, se troca torna a cor. tão corriqueiro que quando você não perguntar, ela quer opinar. Isso aí, às vezes você Então tem hora que você posta um precisa negócio, proteger. aí tu, mas eu não perguntei nada, o que Sim, essa mulher tá não, escrevendo mas aqui? você já pediu tanta opinião que agora ela tá dizendo eu sou especialista em saber da tua vida. Então eu decidi fazer isso. Eu decidi não colocar o mapa da minha vida. Mas quem coloca tem que estar preparado também para os ataques. Os ataques aumentam muito. Um exemplo, se você olhar minha rede social, eu não tenho hater. É só você acompanhar. Acompanha meus comentários, eu não tenho hater. Por que eu não tenho hater? Porque eu só sou um mensageiro, pô. O problema é que as pessoas, elas querem pegar pra si coisas que elas não suportam. Então, quando a pessoa pega um vídeo meu, ela vai comentar lá, alguém mandou pra ela ou ela se sentiu impactada com aquilo ali e ponto. Eu não tô aqui, tipo, colocando o mapa da minha vida E nem perguntando nada pra ninguém. Não, pega essa senha. Quer pegar? Não, tá tudo bem. Pega. Não quer pegar? Tá bom. Ponto. Então, assim, eu escolhi. Sim. Foi um caminho que eu escolhi. É um caminho mais demorado? É. A polêmica dá mais resultado? Dá. Quando tu posta uma besteirinha, ela viraliza muito mais do que um conteúdo. A polêmica traz uma galera também fútil, boba. Então, assim, pô, tu imagina, eu cheguei a 600 mil seguidores agora. Ninguém grande me ajudou, não tive apoio de ninguém, nunca rodei vídeo no tráfego pago. É de forma orgânica de pessoas que se conectaram com o meu conteúdo. E eu vou chegar a 1 milhão da mesma forma. É óbvio que você vai atingindo camadas que você vai precisar mudar as estratégias. E eu entendo isso. Eu sei que vai chegar um momento que isso já não vai servir mais. Eu vou ter que mudar as estratégias. Mas eu nunca quero sair dessa minha linha. Entende? Eu não vim pra rede social pra discutir. Não vim pra bater boca. Não vim pra comparar a minha vida com ninguém. O meu conteúdo com o de ninguém. Eu vim pra entregar uma mensagem. Pega quem quer. Esse é o Vitor. Durante a sua fase de rebeldia, você já teve alguma experiência de quase morte? Já. Você relatou aqui algumas pra gente. Poderia falar uma... Qual foi a que mais te impactou, Vitor? Então, a que mais me impactou foi um aniversário que ia ter no Baile da Canetá. Eu tinha 16 anos nessa época. E todo mundo alvoroçado, jovem, tudo pra poder ir pro baile. E minha mãe falou que eu não ia. Fiquei louco, enlouqueci, porque meus amigos todos iam e a garotada já tava toda animada. Minha mãe bateu o pé e falou que eu não ia. Eu falei, você tá achando que eu sou mulher? Eu não sou mulher não e tal. Não sou menina não, eu vou e tal. Enfim, ela falou, não vai. E aí, eu... Jovem é terrível. Eu fiz uma cama, montei uma cama, botei um monte de travesseiro como se eu estivesse dormindo. Peguei 11 horas da noite, assim, botei a mochila em cima da laje e fui deitar. Aí, quando foi 1 hora da manhã, eu peguei e saí na pontinha do pé. E fui pro baile. E minha mãe achando que eu tava em casa. E aí, quando foi umas 3 horas da manhã, aconteceu um evento no baile, né? Que teve que dar uma correria danada lá. E eu cheguei em casa sem sangue. Eu ia morrer naquele dia. Eu ia morrer. Eu subi, na hora da correria, eu passei por um caminho que era como se fosse um beiral. E aí passou junto comigo muita gente. E aí algumas pessoas passaram pelo telhado. Eu vi pessoas caindo dentro do telhado, dentro da casa da mulher. Caramba. E aí eu atravessei ali, fui pra casa, cheguei em casa sem sangue. A minha mãe tava fumando cigarro na varanda. Quando eu cheguei... Ela já tinha visto que tu tinha saído. Não, esquece. Quando eu cheguei, ela falou assim, pode falar pra mamãe o que aconteceu. Aí eu contei o evento que tinha tido no baile, a correria. Aí minha mãe falou assim, por volta de que horas foi isso? Aí eu falei assim, por volta das 2h40, 3 horas. Aí ela começou a chorar. É o horário que ela tava orando. Aí eu falei, você tá chorando por quê, mãe? Aí ela falou assim, porque 2h30 eu ouvi uma voz dizendo, clama por ele. Meu Deus, fiquei até arrepiada agora. Clama por ele. Às vezes a gente não tem noção do poder que a nossa oração tem, não. Eu digo que é uma oração, a oração mais forte não é do pastor. Não é da missionária. É de quem tá sentindo a dor. Ninguém vai orar com tanta riqueza de detalhe com quem tá sentindo. O problema é que as pessoas... A gente vive num tempo onde as pessoas querem terceirizar. Ora por mim. Ora por mim, pastor. Ah, não, ora por mim. Não, a oração mais forte é a tua. E minha mãe começou a chorar e eu chorei junto com ela. E aquele ali, pra mim, foi a experiência mais sobrenatural que eu tive, porque naquele dia eu ia morrer. Eu ia morrer. Os polícias entraram dentro da comunidade da Canetá, foi um corre-corre surreal. Muita gente se machucou e eu cheguei em casa intacto, porque tinha alguém orando. O poder da oração é muito forte, né? Eu teve um dia, acho que eu tava inaugurando o escritório
Aí uma amiga minha, Angélica, um beijo. A gente estava conversando, né? Ah, vamos fazer uma oração, vamos chamar um pastor para orar no escritório e tudo mais. As meninas lá do escritório, vamos chamar, eu conheço um pastor. Aí ela pegou, me olhou e falou assim: não, amiga, você é a dona do escritório. A sua oração, ela é muito mais poderosa do que qualquer outro pastor. E aí eu orei. Não Pelo desmerecendo. escritório. Não, não claro. desmerecendo Não a desmerecendo. oração do pastor. Existe Mas uma vai força de muito encontro grande. com o que tu Sim. falou. Eu sou autoridade naquele Pra lugar. falar com Deus. É. Com riqueza de detalhes, cara. Então, assim, é igual. A minha vida inteira, você comentou da minha mãe, a minha vida inteira, eu sempre tive esse princípio, mesmo sem ter um entendimento bíblico, de que a oração da minha mãe tinha força. Então, quando eu ia pro baile, eu falava: mãe, ora por mim. Quando eu ia pra uma entrevista de emprego, mãe, ora por mim. Eu sempre tive, assim, essa coisa. Quando eu entrei pro evangelho e eu vi a força que tem a Da oração oração. do pai e da mãe, porque ele é autoridade espiritual sobre a vida da criança. Então, assim, o pastor, amém, tem uma oração forte, tem a vida ali, uma busca. Tem uma entrega Mas com Deus. Mas a riqueza de detalhes é sua. É. Não, a riqueza... Só tu sabe onde tá doendo. Entendeu? E, Vitor, teve em algum momento, nesses diversos momentos difíceis que você passou com a sua mãe, por exemplo, qual que foi a lembrança mais dolorosa que você imagina ter causado na vida dela? Qual foi o momento que você se arrepende, que você mais magoou ela? Foi o dia que ela deixava o meu irmão comigo, os meus cuidados. E eu tinha o compromisso de levar ele 9 horas da manhã na creche e de buscar às 5 horas da tarde. E a coisa mais emocionante pra mim, cara, assim, a mais difícil, foi o dia que ela confiou em mim, em deixar ele lá comigo. E eu passei o dia inteiro usando droga. Fumei maconha, usei loló. E eu fiquei com a mente muito doida, muito perturbada. E quando foi 6 horas da noite, eu ainda não tinha buscado meu irmão. A creche estava fechada. A moça estava me esperando do lado de fora, meu irmão estava sentado. E eu fui pegar meu irmão e subi com ele. E aí, quando eu subi com meu irmão, assim, Deus tomou meu irmão ali pra falar comigo. E ele, com 3 anos de idade, ele chegou em casa, sentou no sofá, eu estava sentado no sofá. Ele falou assim: irmão, por que você tá assim? Com 3 anos. Você tá fedendo, irmão. Por que seu olho tá vermelho? Irmão, você não tá bem. Você precisa de ajuda. Meu Deus. Aquilo ali pra mim foi muito forte. E eu deixei ele em casa, cara. E fui pra cima da laje usar loló. E aí quando minha mãe chegou, até me emociona, cara. Porque quando eu tô falando aqui, tô lembrando. Quando minha mãe chegou por volta de 8 horas. Ou seja, 6h30 ele tava em casa. Ele ficou de 6h30 até 8 horas com 3 anos, sozinho em casa, na parte de baixo. E eu tava em cima da laje usando um loló. E aí eu me lembro que minha mãe chegou. Eu nunca falei esse podcast nenhum, cara. Eu me lembro que minha mãe chegou e eu tava com um copo de Guaravita na mão, escondido dentro de um banheiro, cara. Tinha em cima da minha laje. E quando minha mãe abriu a porta, ela me viu naquele estado, ela falou assim: o que você tá fazendo aí? Eu falei: nada, eu tô bebendo Guaravita. Aí ela falou assim: tá bebendo Guaravita? Eu falei: tô bebendo Guaravita. Ela: isso aí é Guaravita? Eu falei: é Guaravita. Ela: então me dá pra mim beber. Aí eu dei pra ela beber. E era loló? E ela quase morreu em cima da laje. E aí, tipo assim, eu vi minha mãe desfalecendo, eu vi minha mãe chorando, vi minha mãe pedindo ajuda com falta de ar, aí a onda foi embora. E aí eu vi minha mãe deitada, e aquilo ali foi muito forte, porque eu falei: cara, eu podia ter matado a minha mãe, sabe? E pedi perdão a ela, pedi perdão, e ela falou: depois a gente conversa. E aquilo ali pra mim foi muito forte, porque por negligência minha eu podia ter tirado a vida da minha mãe, entendeu? Meu Deus. Então, E qual foi o momento da tua primeira conexão com Deus? Foi naquele momento lá que você falou que você sentiu, né, uma voz, falou que não vou mais usar? Ou foi nesse momento? Ou foi em algum outro momento? Qual foi o primeiro dia que Deus te pegou? Foi no dia que eu usei as 20 pedras de crack. Foi naquele dia lá na volta do baile. Aquele dia ali foi o basta. Porque na segunda eu fui pra igreja e na igreja, quando eu aceitei Jesus, ali foi o basta. Entendeu?
Ali pra mim foi uma girada de chave. Vitor, sua família sempre foi evangélica? Quando criança você tinha esse contato com a igreja já? Então, a minha família que eu digo, vou englobar tudo. Família, parente ali. Sim. Sempre foi muito mesclado ali entre evangélicos e espíritas. Então, eu sempre transitei nesses dois mundos. Com 9 anos de idade, eu fiquei mais assíduo na igreja. E aí me afastei com 13. E a tua mãe não é da igreja? Não, eu frequentava. Sabe aquela coisa de vou ali? Entendi. Mas não era aquela coisa... Não tinha um cargo, não tinha um ministério na igreja? Não. As pessoas da sua convivência demoraram a entender que o Vitor do passado tinha mudado. Qual foi a reação delas verem o novo Vitor atual? Então, para minha mãe, foi dentro do processo, né? Minha mãe acompanhou o processo. E assim, acompanhar o processo para minha mãe foi viver um dia após o outro, né? Porque eu aceitei Jesus e no mesmo dia que eu aceitei Jesus, eu usei crack, pô. E Como é que foi isso? Aquilo ali foi um conflito muito grande para mim, porque eu aceitei Jesus na segunda e na mesma segunda eu usei crack. E aí, quando eu tava usando, quando eu terminei de usar, eu comecei a discutir com Deus. Eu falei assim, mas eu te aceitei, pô. Como é que eu te aceitei? Eu tô usando crack. Eu vi uma voz no meu quarto dizer o seguinte, me aceitar não é mudança instantânea, me aceitar é me convidar para vencer as guerras que você não consegue vencer sozinho. Dali eu entrei dentro de um combate, um conflito comigo mesmo. E ali eu comecei a... toda vez que eu estava num ambiente que tinha alguém usando droga, eu me afastava. Troquei os assessores, as amizades. Aí me chamavam de marrento. Você teve que trocar até de CEP? Não. Eu continuei no Complexo do Alemão, mas eu troquei os assessores. A galera. Trocou. Eu fiquei 2 anos andando sozinho, praticamente. Entendeu? Porque tanto as mulheres que me rodeavam ali por causa da fama, tanto as amizades, quando eu aceitei Jesus, se afastaram. Então eu fiquei 2 anos naquele período sozinho, de deserto. De transição Não, ali. esquece. Assim, terrível. E em algum desses momentos, dessa sua transformação, você teve medo de ter uma recaída, de ter uma fraqueza e voltar? Ou teve alguns momentos desses? Tive. Assim, ao longo dos 5 anos ali primeiro, eu tive algumas recaídas, mas devido a eu ter trocado muitos assessores, ficou muito mais fácil. Porque a recaída... Eu tive a recaída, mas no outro dia tinha alguém falando, não, tinha meu alguém, irmão. Vamos lá, tamo junto, tô maluco, contigo, cara. vamos pra igreja, acorda vambora, cedo. entendeu? Amiga, vamos pra igreja. É assim comigo. Então, assim, foi muito mais fácil, porque eu não tava mais naquela ambiência, entendeu? Foi as pressões da vida me faziam, às vezes, ter aquele rompante ali de deslizar, mas já tinha uma mão pra falar, não, vambora, daí pra isso você não volta mais. Por isso que é importante o tipo de aliança, o tipo de pessoa que caminha com contigo. quem você anda. Faz muita diferença. Em que momento que você percebeu que o seu corpo já estava cheio e você precisava transbordar na vida dos outros, decidindo então ser pastor? Então, eu não decidi, não. Assim, por mim, eu nem seria. Não. Dizem que vai encarregando, né? Quando você vê, você tá lá. Esquece. Eu nunca imaginei isso, nunca pedi isso. Foi uma coisa que foi acontecendo quando eu sempre cuidei muito de pessoas. Tanto no mundão, eu sempre fui um cara muito protetor, muito, assim, amigo, de estar perto e de querer fazer alguma coisa, de querer ajudar. E... basicamente o que o pastor faz, só faltava o título. Então, assim, eu sempre fui assim. Era uma coisa de mim, de querer ajudar, de querer aconselhar, mesmo ali da minha maneira mundana eu aconselhava. E aí, quando eu comecei a buscar a Cristo, pessoas foram vendo em mim aquilo que eu não enxergava. Então, assim, foi vindo as consagrações, até que quando chegou o pastorado, o pastor, né, que no caso era um bispo que me consagrou, me levou numa convenção para me consagrar. Ele falou assim, ó, Deus mandou te consagrar, porque, meu irmão, ele tem uma obra grande na sua vida, depois que isso acontecer, a sua vida vai deslanchar. E eu, não quero. Ele, não, vai. Aí ele falou, ó, chama sua mãe, chama seu irmão, sua esposa e leva todo mundo que vai ser tal dia. E aí, quando aconteceu, foi muito lindo, porque eu tava no meio de um monte de caras, assim, letrados. Eu não tinha
o conhecimento que eles tinham, mas eu tinha uma vivência. Então eu comecei a falar com Deus, eu falei, cara, eu vou falar o que pra essa galera? Aí Deus falou comigo, fala a tua história. Pô. É o que você viveu, E aí eu comecei a contar o testemunho, todo mundo foi às lágrimas. Várias missionárias, O vários testemunho pastores arrasta. estavam com os filhos nas drogas. Ou seja, a fé dos próprios estavam se acabando. Então, quando eu comecei a contar, no final do culto, a minha mãe estava. E eu comecei a falar da minha mãe e tal, que minha mãe foi guerreira, não desistiu de mim. Aí, quando terminou, o bispo falou assim, cara, eu queria muito conhecer a sua mãe, cara, dar um abraço nela. Que mulher de fé, você falou que ela não é evangélica, mas que orou e tal, tal, tal. Eu falei, você quer dar um abraço nela? Ela tá aí. Cara, foi incrível, tem a foto. Que lindo. Ele mandou minha mãe ficar de pé e mandou todo mundo ir lá abraçar ela. Legal. Foi uma multidão de gente, abraçou e as mulheres pegavam na mão dela e falavam, olha, a sua história me gerou fé. Eu sou missionária, eu sou diaconisa, meu filho tá nas drogas, eu tava perdendo a força, mas, cara, te ver reacendeu, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Então, foi algo muito lindo a minha consagração. Mas se eu disser pra você, eu queria... Nem pensava em ser pastor. E com a vida de pastor, com esse chamado, né, que você recebeu, você enfrentou grandes dificuldades, eu imagino. Qual é a maior dificuldade que você enfrentou já como pastor? Lidar com os evangélicos. É. Entendeu? Eles confundem o evangelho com o Vitor. E o Vitor Então, é falho. O vamos evangelho lá. não. Não é nem a questão disso. Vamos lá. Por que é difícil lidar com o público evangélico? É o público que mais se mete na vida do outro e não deveria. Uhum. É o público que dita regras e não deveria. Uhum. E é o público que quer ensinar todo mundo e alguns não têm propriedade de causa pro mesmo. Uhum. Então todo mundo é juiz, todo mundo sabe, todo mundo opina. Uhum. E quando na verdade eles deveriam estar tomando conta das suas vidas e o tempo que não tivesse fazendo isso transbordando na vida de outros. Não, eles Então a tão minha maior querendo- dificuldade sendo pastor foi mostrar pro cara que às vezes não entende o meu chamado, não entende a mensagem que eu carrego, que Jesus ele era humano. Jesus tinha humanidade dentro dele. Então o que está faltando não é mais pastores, não é mais igreja, não é mais pregadores, é mais humanos. Entende? Uhum. Antes do título e do cargo, vem o humano. Por que há briga hoje? Política, social. Uhum. É por causa do título e do cargo. Eu posso conversar com 30 pessoas. Se ninguém colocar sobre o outro o título e o cargo, todo mundo se dá bem. Entrou o título e o cargo, a confusão se instaura. Uhum. Porque entra o jogo de ego. Entra o jogo de... Eu ia falar isso agora. Entende? Então, assim, eu converso com o espírita, respeito ele, mas eu tenho o meu embasamento, eu tenho a minha crença e a minha fé. Eu respeito o que ele quer fazer a vida dele. O que ele não pode é tentar colocar na minha cabeça que eu tenho que ser o que ele é. E eu também não vou fazer isso com ele. Uhum. Então, assim, na minha rede social tem espírita, católico, macumbeiro, tem tudo que Tem você possa tudo, imaginar. Por quê? Porque eu entendi, cara, o que Jesus fez. Jesus era um humano. Jesus, ele carregou a humanidade. Por mais que ele fosse uma divindade, ele foi humano, cara. De ver uma pessoa precisando de ajuda e antes de falar alguma coisa, ele estender a mão. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje e às vezes, um exemplo, os maiores ataques que eu tenho não é de pessoa de fora, é de dentro. É o cara que vê meu vídeo e fala, prega a palavra, prega a Bíblia. Rapaz, tu tá vendo 30 segundos, meu irmão. Tu nem me conhece, sabe nem quem eu sou. Pastor blogueirinho. Entende? Uhum. A minha maior dificuldade hoje, era, né? Hoje não é mais, porque eu consegui lidar Sim, com isso. aprender a lidar com... Sim, entendeu? Entender também que tem muita gente que foi criado dentro de uma cultura diferente, foi treinado num campo diferente, então assim... Quebrar aqueles paradigmas sim, da igreja. Você aprendeu que A é A. Uhum. Você aprendeu a dar benção à sua mãe e você chamar a mãe pelo nome. Misturou as duas, na tua cabeça, você tá errada, ela tá errada. Ou seja, o número 6 visto por outro ângulo é um 9. Então hoje eu aprendo a lidar, quando alguém me critica ou fala, eu entendo, cara, a cabeça dela, ela foi treinada num campo diferente do meu. Sim. Uhum. Eu fui treinado num campo onde pouca gente estende a mão. Então antes, assim, eu tenho uma senha que eu falo, que quem não te ajudou no momento da tua aflição não tem autonomia para te dar sermão. Então assim, vai falar, mas
Onde é que você tava, rapaz? Quando eu precisei. Não, quando eu tava Você não lá... estava comigo lá atrás, Não. agora quer estar agora, na hora do Não. sucesso. Vitor, quero te presentear com 2 rodízios para você levar quem você quiser, Que ou sua isso? mãe, Não, na aí- melhor Na melhor churrascaria do Rio, nosso Barra parceiro, Grill, Barra pode ser Grill. almoço ou janta qualquer Não, dia não, da não, semana, mano, tá? Essa senha aqui eu peguei no coração. No coração. Infelizmente, estamos chegando ao final É. do programa. Eu gostaria de te fazer uma pergunta mais importante até aqui. Qual a senha você deixa para o Elas Falam Tudo de hoje? Uau, que responsabilidade. Vai até beber uma água. Pega essa senha aí, hein? Para a vida de vocês, 2024, alinhamento de expectativa. O que seria o alinhamento de expectativa? Tirar do outro o excesso de expectativa que ele tem ao respeito de vocês e conseguir extrair da outra pessoa o que ela realmente quer. Os maiores problemas que o ser humano sofre hoje é com ingratidão. E a ingratidão, ela anda atrelado com a expectativa. Então, assim, para a vida de vocês, para tudo que Deus tem para a vida de vocês, diminuam a expectativa, sabe? Esperem tudo de Deus, nada de pessoas e o máximo de vocês. Pega essa senha aí, sócia. Peguei essa senha, 2024. Obrigada por tudo, Amém. Vitor. Adorei te receber aqui. É, foi uma comoveu, honra. me emocionei. Amém. Muito, me emocionei bastante também. Eu também lembrei dos meus momentos com Deus, das dificuldades que eu já passei. E foi muito enriquecedor reviver esses momentos. E com certeza daria vários outros podcasts, ou um podcast de 2, 3 horas, porque eu sei que a tua história, a gente deu uma pincelada, você Sim, tem sim. várias outras coisas para contribuir. Sei que você também faz projetos sociais. Inclusive, agora eu tô com vocês no vambora, Projeto vai Solidário ser Contem forte. Comigo. E foi uma honra te receber aqui, Amém. tá? Obrigada. Tamo junto. E galera, na próxima quinta, fique ligado. Temos episódio novo lá no canal. E se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima. Tchau.